Então, na última aula, nós começamos a falar do relato do Joel, que ele recebe uma mulher, né, que tem problemas com o marido que bebe e acaba utilizando toda a renda, né, de trabalho dela para usufruir do álcool. E isso é uma situação já desconfortante para ela, ela não sabe mais o que fazer. Então, ela recorre ao Joel por uma cura espiritual, já que a cura física não foi possível, ela não conseguiu encontrar algo fisicamente. Então, ela vai em busca de algo espiritual. Então, eu vou começar a ler o trecho aqui, aonde o Joel relata o que ele recebeu. Foi pura inspiração que me levou a dizer: sabe de uma coisa? Estou achando que seu marido não é alcoólatra. Você que é alcoólatra. Não sei o que você quis dizer, respondeu. Bem, você parece estar mais amedrontada com o álcool do que o seu marido. Ela me olhou com ar de quem nada compreendeu e disse: bem, talvez eu esteja. Vejo diariamente o que isso faz. Meu marido não acha isso terrível, ele gosta disso. Aí está uma diferença de opiniões. Você acredita de fato que o álcool seja ruim, não é? Certamente que sim. E, no entanto, toda a base do nosso trabalho consiste exatamente no fato de não haver nem bem nem mal. Então, esse trecho aqui, ele é sensacional porque Joel, quando ele fala da inspiração, ele está falando da receptividade, da presença. Ou o Espírito Santo, né? Que é a mesma coisa, que é só uma divisão, né? Na verdade, não é uma divisão, é uma parte da presença em nós. E essa inspiração, ela tem uma inteligência, ela sabe tudo. Então, leva, né, Joel a dizer para ela que essa percepção que ela está tendo do marido dela, nada mais é do que uma percepção que está na mente dela. E ele, tanto é que ele afirma, né? Você é alcoólatra, não é ele que está com problema com álcool, é você. Por quê? Na mente dela, ela já tem uma projeção ali, já tem um conceito de que o álcool, ele é mau. Então, quem utiliza o álcool está sujeito a ter comportamentos inadequados, vai, com certeza, fazer alguma coisa ilícita. E aí, essa crença que ela tem enraizada na mente dela projeta no marido esse medo e essa polaridade de bem e mal. Então, ele, na verdade, só responde a um conceito que tem na mente dela, não na mente dele. Então, para você ver as projeções, como elas interferem, né, nas situações e nos relacionamentos. Então, ele acaba atendendo um pedido de uma projeção de sombra dela, de que o álcool faz mal, isso dela para ele, e ele começa a utilizar e a gastar todo o dinheiro dela com o álcool. E fica, óbvio, né? Ele fica improdutivo, ele não trabalha, e ele acha que o álcool é bom. Então, há uma divergência de opinião entre ela e ele. Como ela que tem o recurso, né, para pagar o álcool, então ele não se movimenta para saber se ele está gastando muito ou não, ele simplesmente atende um pedido dela. Então, o Joel aqui, ele não sabe que ele está falando de sombra, né, e ego. Essa é uma percepção minha, tá? Pode ser que ele lá no processo interno dele, ele saiba o que seja isso. Mas eu acredito que ele receba ali a intuição, recebeu ali do Espírito Santo a resposta para aquela percepção, de que a percepção equivocada está nela e não no marido, né? Então, vamos continuar aqui. E agora, o que vamos fazer com isso? Posso expor tudo isso para você do seguinte modo: suponha que seu marido queira usar o seu dinheiro para comprar refrigerante. Você teria objeções? Ela responde: não. Eu iria para o trabalho contente e ele poderia ter todo o refrigerante que quisesse.
Logo, o refrigerante é bom e o álcool é ruim. Novamente, uma aparência, e nós estamos de volta a Adão e Eva. Agora vejamos, quem está enganando? Quem está enganado nisso tudo? Seu marido ou você? Seu marido acha que o álcool é bom e você acha que é ruim. Você está num impasse, suponho, e vai passar um tempo sem poder ver o que eu vejo, que é que de fato o refrigerante não é bom, nem o uísque é mau. Ou seja, não há neles qualquer poder, já que todo o poder está em Deus. Descendo mais. Esta é a minha visão. Deus é o Todo-Poderoso e Infinito. E junto de Deus não há poder de bem ou mal. De novo, o julgamento, né, a concepção aqui de bem e mal do lado externo, dando poder às questões humanas, às questões que nos envolvem no dia a dia, né? Então, aqui, o Joel quis dizer o seguinte para ela: há um impasse de paradigma. O paradigma dela em relação ao uísque e ao refrigerante é equivocado, porque quem disse para ela que o refrigerante também ele é bom? Por que para umas pessoas o refrigerante é considerado como mal? Para outras pessoas o uísque é considerado como bom. Então, todo julgamento que está na nossa mente, quando ele é externalizado, ele é colocado nas coisas e nas pessoas, nós corremos o risco de nos enganar e comprar uma ideia equivocada. Por isso que o julgamento ele tem que ser eliminado, ele não pode ser considerado em nenhuma situação externa, porque a partir do momento que eu faço um julgamento, eu estou dando poder, eu estou classificando. E aquilo vai ter uma interferência na minha vida, no meu pensamento, no meu modo de agir. Então, Joel, ele tenta tirar essas objeções dela, né? Ele tenta trazer a mente dela para a percepção equivocada de que não existe nem bem nem mal no que ele está fazendo, e sim uma percepção da mente dela sobre ele e sobre o que ele está fazendo. Então, toda correção é na mente dela em relação ao marido e em relação ao uísque, em relação ao álcool. Então, ele traz ela para essa consciência, né? E aqui ele fala, ó, novamente uma aparência, e nós estamos de volta a Adão e Eva, né? Tira as aparências do lado externo, deixa de ter julgamento sobre questões de bem ou mal. Deixa eu descer mais um pouco para a gente pegar mais uma parte aqui embaixo. Bom, aí continuando, aonde isso me leva? Ela pergunta. Ela já deitou assim, como é que eu vou deitar em cima? Tem Oi? como. Oi, Dreia, uma coisa? Tá aberto o microfone, desculpa. Não tem problema. Vou continuar aqui esse outro trecho. Aonde isso me leva? Ela está perguntando para ele, né? O que devo fazer? Suponhamos que concorde que na próxima semana o seu marido tenha todo o uísque que quiser, uma vez que sabemos agora não haver no uísque o poder do mal. E assim não teremos de nos preocupar com o que ele fará com o uísque. Vá logo para casa e diga-lhe que você cometeu um sério erro e que não acha o uísque tão terrível apesar de tudo, e que a partir de agora ele poderá tê-lo o quanto quiser. Isso pareceu ter ido longe demais. Ela ficou chocada e assim saiu e sentou na outra sala por um tempo. Veja, gente, aqui isso mexeu no inconsciente dela. O que Joel fez nesse momento? Ele trouxe do inconsciente para o consciente a verdade de que não há poder em nada do lado externo. Tudo isso está na mente dela, na projeção de sombra dela em relação a essa situação, em relação ao marido. Por isso que ela fica chocada. Nesse momento que ela fica chocada, ela tem um lapso de consciência ali. Porque aquilo bate tão profundamente nela que ela não quer admitir que realmente ela pode estar equivocada nesse momento.
né? Então, ela fala, isso está parecendo ir longe demais. Ou seja, ela acha que vai perder o controle dessa situação com essa recomendação. Mas vamos lá. Ela ficou chocada e assim saiu e sentou na outra sala por um tempo. Por fim, decidiu que, já que nada havia resolvido até então, ela tentaria isso como experiência. Como entrou novamente no meu escritório e disse: bem, desse jeito não irei a parte alguma. Não posso fazer com que fique pior do que está. E assim eu farei. Mas é uma coisa difícil que está me pedindo. Tente e verá. Olha a confiança do Joel em relação à situação, né? Porque assim, gente, estudando as questões de sombra, só existe um meio de nós iluminarmos as nossas sombras. É levando para a consciência. Não tem outro caminho, não tem outro lugar. Quando eu trago para a consciência, eu trago luz. Eu reconheço a sombra, eu aceito a sombra, eu olho para essa sombra e eu solto. Então, esse movimento que ela está fazendo aqui, quando ele pede para ela, vai e tente. Você já tentou de tudo, não tem mais outra coisa para você fazer. O que restou é isso. Então, ele pede para ela confiar nele, né? E ela vai e tem. Bom, vamos aqui para o trecho onde ela volta para casa, né? Ela voltou para casa, esperou o momento oportuno e quando o marido quis a mencionada bebida, disse: "Oh, sim, certamente, aqui está." Ele a olhou surpreso, mas não fez nenhum comentário até uns poucos dias depois, quando foi se queixar com ela. Você sabe, não é bebendo que sacia. Estão fazendo de novo o uísque do tempo da guerra. E não há nele vigor. Não tem efeito. Não tem poder para saciar. E foi como se livrou, por fim. Ele não podia mais beber, pois não mais lhe proporcionava satisfação de antes. Gente, olha a transformação de consciência quando ela tirou o poder do uísque dele. Mudou isso na consciência dela também, né? Tirou o poder do uísque na consciência dela, soltou a situação, entregou a situação, né? Resolveu essa questão de sombra com ela e isso se refletiu no comportamento do marido, né? E é assim que funciona em todas as relações, em todos os conflitos que nós temos conosco ou com alguém. Muitas vezes, esse conflito está numa tentativa de afirmar alguma coisa, né? De medo por alguma coisa. E aí nós projetamos no outro. E o outro só atende a esse pedido. Porque não existe consciências separadas, existe só uma consciência. Então, nesse caso aqui, o que eu interpreto é o inconsciente, tanto dela quanto do marido, estão entrelaçados, assim como o inconsciente coletivo. Mas, nesse caso, como eles são próximos, assim como são as relações, né, de filho, mãe, pai, no trabalho, esses inconscientes, eles se entrelaçam o tempo todo. Então, eles se conversam. Por quê? Porque só existe uma consciência que tudo permeia. Então, quando ela resolveu isso, ela confiou, aceitou o pedido do Joel e fez esse movimento do inconsciente para o consciente, ela conseguiu, né, tirar essa percepção equivocada dela do álcool, que estava atrapalhando, inclusive, o marido. Porque ela não bebia, mas ele bebia, né? Enfim, vamos continuar aqui. E foi como se livrou por fim. Ele não podia mais beber, pois não mais lhe proporcionava satisfação de antes. Todo o poder que ela deu para o álcool foi retirado. Pela minha observação, acredito que a maioria dos alcoólatras sofra desse mal não tanto por achar que a sua autoindulgência seja um mal, mas porque pensam que disso derive algum bem, isto é, algum prazer. Com a descoberta de que o álcool não é bom, desaparece o gosto por ele. Então, veja, é o oposto daquilo que a gente está acostumado.
né? Então, na verdade, a pessoa começa a ficar viciada por achar que o poder do álcool está em ser benevolente, por ele fazer alguma ação em mim que vai me beneficiar em algum momento, ou seja, relaxamento, vai tirar os problemas, vai me trazer uma inércia, principalmente nas dificuldades do dia a dia, né? Então, aqui ele deixa isso bem claro, que não é na sua autoindulgência, mas porque ele vai trazer um bem. E disso acaba caindo num vício, aonde ele acha comum e não consegue mais sair. Vamos para outra parte. Se alguém quiser comentar alguma coisa, abre o microfone. Vamos continuar aqui. Observe isso com cuidado. Não cometa o erro metafísico de declarar que o álcool não é um poder, embora acreditando que o bem o seja. Seja sagaz em reconhecer que não há poder fora de Deus. Não cometa o erro de temer ou venerar qualquer criatura, quer em forma física, quer em forma de pensamento. Não a tema, nem a glorifique. Glorifique o Criador de todas as formas e, quando o fizer, você não terá o poder do bem e do mal, mas terá apenas o poder de Deus. E por um breve instante estará de volta ao Éden, onde não há nenhum problema, onde não há nenhuma força ou poder agindo sobre você, positivo ou negativamente, onde está apenas suspenso numa atmosfera de paz. Esse trecho aqui, ele tem uma observação muito interessante, que é o seguinte, a gente não cair na armadilha do ego, porque ele faz isso, né? Quando a gente começa a fazer essa desidentificação e começar a parar de julgar entre bem e mal, dar poder às coisas, cair no erro de achar que, sendo assim, eu posso ir para extremos, que é o que ele comenta aqui. Não cometa o erro metafísico. O que é metafísico? Trazer do não manifesto para o manifesto. De declarar que o álcool também não é um poder, embora acreditando que o bem o seja. O que ele quer dizer aqui? Você não vai tomar uma garrafa de uísque em um dia para provar que ele não tem bem nem mal, né? Existe uma inteligência aí. Nós estamos falando aqui de coisas assim pontuais, corriqueiras do dia a dia, mas não de extremos. A mesma coisa o refrigerante que contém, né, o açúcar. Se você ir para extremos, você vai estar correndo o risco do metafísico, ou seja, você vai manifestar equivocadamente no físico esse equívoco do ego, porque não é da mente de Deus, é da mente do ego. Ele vai tentar provar, né, que essa percepção que é trazida pelo Espírito Santo é equivocada, ele vai tentar medir forças. Então, aí que está a observação, né? Não vamos cometer também esse erro. Precisa prestar atenção nessas pegadinhas que o ego faz. A questão aqui do idólatra, que ele fala, eu acredito que seja coisas do lado externo ainda, né? Alguém que te fale alguma coisa, alguém que te direcione, né? Essa questão da criatura é num geral, em forma física, né? Ou até em forma de pensamento, porque ainda assim, se você tiver essa ideia de idolatria do lado de fora, ainda você tá na dualidade, você está ainda nos dois poderes. E o único poder que existe é o poder de Deus. Fora dele não tem mais poder nenhum. Tá? Aí é tudo percepção equivocada da mente. Continuando. Você poderá jogar fora todas as preocupações e nunca mais ter uma noite insone, se puder. Ao terminar este livro, ter a convicção de que não há nenhuma coisa boa ou má em si mesma. Nesse estado de consciência,
Não haverá nada para preocupá-lo ou para mantê-lo acordado, nem nada de que se regozijar. É verdade que, vivendo desse modo, perderá algumas das emoções e excitações da vida humana. Isso não significa, contudo, que não deva continuar a se regozijar com as flores ou com a música e com tudo que há de belo no mundo. A única diferença é que você não se tornará excessivamente exaltado com isso. Gente, esse trecho, ele é libertador porque ele traz um equilíbrio para a vida. Vamos colocar aqui uma situação, né, hipotética. Você ganhou R$ 1 milhão, né, hoje. Se você ficou excessivamente exaltado com isso, é um problema. Por quê? Porque se amanhã você perder esse 1 milhão, você vai ter problemas também. Porque você deu poder para isso. Né? Esse dinheiro que entrou, ele foi trazido pela presença, mas ele não deve ser considerado como a salvação, como o fim de tudo, né? Como a solução para tudo. Ele é apenas um meio e ele não tem significado maior. Você vai se regozijar com ele, você vai utilizar ele adequadamente, você vai dar destino para esse dinheiro. Mas se na sua mente esse dinheiro ele teve uma importância significativa, você vai ter que reconsiderar isso na sua mente, porque ele já está condicionado a dois poderes. Você está dando uma atribuição, um julgamento para esse dinheiro. Ele, neste momento, ele está sendo classificado como bom. Então, se amanhã ele for utilizado ilegalmente, for utilizado para fins que não são de forma, né, digamos, reto viver, reto pensar, ele vai ser considerado como mal, como as pessoas geralmente fazem. Né? O dinheiro é mal. Não é mal nem bem. A utilização dele é que faz a diferença. E a consciência que eu coloco sobre ele é que faz a diferença. Então, é isso que ele está tentando dizer. Mas, em contrapartida, isso não significa que você vá se sentir bem, vá se sentir feliz, vai se sentir abençoado com isso. Então, aqui ele fala, você vai contemplar as flores, você vai ver a música com a beleza que ela tem, as flores que ela tem, porque isso está na sua consciência. Porque aquilo que anima a música, aquilo que anima as flores, aquilo que está por trás do dinheiro, que é o não manifesto, é a beleza. Então, o que antecede isso é o que importa, não o que está depois, já que manifestou. Né? Então, esse trecho aqui, essas entrelinhas do Joel, é libertadora, né? Se a gente leva isso para o nível de consciência maior, isso te traz paz. Vou ler mais um trechinho aqui, porque daqui a pouco a gente já encerra. Você será mais que recompensado por essa perda de excitação, pela perda das preocupações que experimentará. Terá então percebido não haver qualidades boas ou más em pessoas ou em coisas. E se você não lhes emprestar tais qualidades, essas não existirão. Então, gente, de novo, quem é que está dando a qualidade para qualquer coisa? Somos nós. É o ego que está classificando, que está julgando, que está separando. Então, continuando. Qualquer que seja a aparência, será apenas algum tipo de forma, nada a não ser um vazio à sua frente, até que você decida em sua própria mente que tal coisa é bonita ou feia, que tal pessoa é boa ou má, ou que o seu cachorro lhe é fiel e que o cachorro do vizinho é uma peste. Pelo fato de nossas mentes terem se imbuído da ignorância típica das crenças humanas, preenchidas de condicionamentos educacionais e ambientais. Conhecimentos psicológicos e médicos. Nós não vemos as pessoas e as coisas como elas são. Ou seja, eu estou vendo pelo lado humano, estou vendo a partir dos 5 sentidos. Enquanto não for erguido acima dessa mente humana,
não for erguido para a mente unificada, eu não consigo ver a verdade. Então, eu estou vendo apenas uma forma equivocada da minha mente egóica, e não da mente unificada, da mente da presença. Né? E ele fala aqui disso, da ignorância típica. Era só um momentinho, gente. Fechar um negocinho aqui. Então, essas percepções que nós temos é do lado humano, não é do lado da presença. Então, por isso que quando nós fomos tentados a classificar, fomos tentados a julgar se é bom ou ruim, vá para a mente unificada e peça para ela corrigir, para ela mostrar a verdade. Né? Acima de tudo, eu desejo ver. Eu desejo a ver através dos olhos de Deus, eu desejo a ver através dos olhos da presença, porque só ela pode trazer a verdade. Vou dar mais uma lida aqui numa parte e a gente já encerra. Nós as vemos como elas parecem ser, julgamos pelas aparências, e sofrendo desse modo as consequências de tais julgamentos. O meio de livrar nossa mente da ignorância, da superstição e do medo é voltar para o Éden. O que é esse voltar para o Éden? É a paz. É a paz unificada, é a paz que transcende todas as explicações. E o único meio de obter essa paz é através da mente unificada, é através da ausência de julgamento de bem e mal, onde não há o conhecimento do bem e do mal, onde perde-se a preocupação sobre estarmos nus ou vestidos, isso não faz diferença nenhuma. Ou seja, a preocupação de sermos pobres ou ricos no momento, de termos virtudes ou falhas humanas, ou de sermos felizes ou infelizes, tudo isso é julgamento do ego. Comecemos a partir deste momento particular e deixemos nosso desenvolvimento espiritual começar com a compreensão de que, se Deus é o princípio deste universo, ele é perfeito. Uma estrela é uma estrela. Então, eu encerro aqui essa parte. Vou deixar gravado. Se alguém quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, fica à vontade, tirar alguma dúvida. Boa noite, Thalita. Boa noite, Fátima. Vai ficar gravado a aula, tá? Ai, que bom. Pode ficar tranquila, que eu vou já está aqui já correndo a gravação. Então, gente, é isso. Essa questão do julgamento, né, da projeção de sombra que nós vimos hoje, que Joel fala, ele não diz projeção de sombra, porque isso não é talvez não seja um conhecimento que o Joel tenha, mas ele nem precisa, porque Joel já tinha a mente unificada. Ele só trouxe a inspiração do Espírito Santo para dizer para essa mulher que ela projetava no marido. Então, esses trechos aqui, eles são importantíssimos, porque não dá para falar de Joel sem falarmos de ego e sombra, né? Joel, ele tem uma riqueza muito grande em detalhes, nas entrelinhas, mas mesmo assim ele ainda traz a importância de nós falarmos da mente egóica, das projeções de sombra que estão no nosso inconsciente e de quanto isso entrelaça entre nós e as outras pessoas. Então é isso, gente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, tem uns minutinhos ainda. Eu só quero pedir desculpa. Imagina. Que eu cheguei atrasada, vou precisar me programar, né? Não, fica tranquila. Fica gravada a aula, eu coloco aqui no WhatsApp, no YouTube e no Telegram. E mesmo que a aula comece, se quiser entrar depois, não tem problema. Ai, que bom. Ah, vai estar no YouTube também? Tá no YouTube também. Eu estou colocando lá para as pessoas poderem compartilhar depois. Ai, que bom. No Instagram eu não sei mexer muito bem lá. Mas o YouTube eu estou deixando porque fica mais fácil para as pessoas, né? Às vezes elas querem compartilhar com alguém e querem rever a aula, então vai ficar tudo gravado lá.
E qual é o canal do YouTube? Eu vou passar aqui no WhatsApp, assim que eu fechar aqui a gravação, eu vou Tá. soltar aqui, e aí você pode ir lá no link que já vai direto para o YouTube. Ai, que bom, que bom. Obrigada, gratidão. Ok, gente. Agradeço todo mundo que esteve presente. Obrigada. Vou encerrar a aula Obrigada, aqui. Vanessa. Boa noite. Obrigada, boa noite para todo mundo e até a próxima semana, gente. Até mais. Até mais.